pessoal, começando mais um M, seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui do YouTube. Bom, hoje é a minha bancada completa novamente, muito bacana, o M aqui com força máxima. Bem-vindo, Davi Baia, bem-vindo, Raquel, Rinaldi, tudo bom? Eu não sabia que era Raquel Helena, tem uma Helena aqui que Não, me enganou aqui, eu olhei Raquel Helena, é Raquel Helena Rinaldi, é isso? Raquel Helena Rinaldi, Helena tem H, Helena espanhol. Muito bem. Temos um convidado muito bacana e novamente o sarrafo lá em cima, Renato Maia, é mineiro, aliás, mineiro, que mora em São Paulo, torcedor do Cruzeiro, gente. Olha só, a gente aqui não vamos cometer bullying nem zoar, porque, né, o assunto futebol aqui é um assunto que todo mundo gosta, mas é à parte. E tem um lance bem bacana, né? O Renato tem uma situação bem bacana, e se o meu computador deixasse eu entrar onde eu gostaria de entrar, tá aqui. Ele é CEO e fundador da One-to-One Labs, laboratório de inovação e tecnologia e experiência do consumidor com foco em pesquisas de mercado, satisfação e de inovação através de robôs inteligentes, chatbots de voz e texto. Fundado em 2017 com mais 2,5 milhões de pessoas entrevistadas, com clientes no Brasil e fora também. Aqui, tais como Unimed, Hermes Pardini, Drogaria Araújo, Aberta, Saúde, Uzi Minas e por aí vai. Clientes no México, Alemanha. Fundador da CAIS Telecom, empresa de tecnologia na área de telecom com rotas ativas de alta performance, com mais de 25 milhões de minutos trafegados, SMS e agentes digitais, conta com clientes de renome como a Caixa, Bradesco, Sky, Claro e por aí vai. Bacharel em administração, com MBA em gestão estratégica de projetos e mestrado em marketing com foco em planejamento estratégico e com a experiência que é empreendedor com 19 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Renato. Opa, obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tamo junto, vamos lá. Bom, começando o nosso momento YouTube com o Davi aí diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Davi, momento YouTube, e se tiver alguma novidade aí da Europa, pode trazer também para a gente saber o que está acontecendo. Rapaz, novidade ainda está tudo fechado, ainda leis esdrúxulas que eram para evitar aglomeração, mas na realidade fecha tudo mais cedo, então a galera se aglomera ou seja, quem está na capital, né, quem está em Brasília ou quem está nos seus palácios, parece que não tem muito contato realmente com a realidade do que está acontecendo aí fora. E aí a galera se aglomera porque, enfim, é o que tem. Então, continua isso, você liga a televisão, aí está na segunda onda, que já está na quinta onda já. Mas é bom o seguinte, é bom conversar com quem está surfando boas ondas, né, cara? Verdade. Já que a gente está falando de ondas ruins, o Renato aí, ele está surfando boas ondas, a empresa dele está crescendo na crise. Então é bom saber aí o que está acontecendo aí, quais são os métodos, como é que ele está fazendo aí para conseguir crescer economicamente, gerar mais empregos, enfim, dar uma boas novas aqui para a gente. E trazer o Renato para cá não é fácil, porque ele verifica se o canal é legal, se o canal tem credibilidade, e você pode ajudar a gente nisso, dando o seu curtir, se inscrevendo aqui, acionando aqui o sininho das notificações, porque de segunda a sexta a gente está subindo o M aqui para você. A gente não quer saber se é Natal, se é Ano Novo, feriados, a gente desrespeita todos os feriados e um minuto de silêncio não é com a gente sobe vídeo todo dia porque a gente acredita que essa comunicação é que torna a gente uma boa comunidade. Então, também comenta aí no vídeo, diz aí como é que você está sobrevivendo a esses tempos difíceis e fazendo que nem o Renato, que é passando por cima e se tornando mais produtivo. Então, cara, é isso. Renato, seja bem-vindo. Cara, como é que você está fazendo aí, cara, para a tua empresa? Cara, primeiro o seguinte, o que é um laboratório de inovação, cara? Explica aí para a gente. Boa.
Laboratório de inovação, na verdade, assim, a gente já criou a One-to-One com um conceito mais amplo, né? Porque quando a gente vai falar assim, somos um instituto de pesquisa, somos uma empresa que faz pesquisa por robôs, né? Isso fecha demais o nosso escopo, né? Então a gente começou a perceber necessidades totalmente diferentes dos nossos clientes. Mas você não faz isso? Pois seria um projeto legal de fazer, a gente vai lá e faz, né? A gente começou a abrir nosso escopo e começou a se ver como um laboratório de experiência, no sentido onde a gente tenta criar um canal de cocriação entre os consumidores dos nossos clientes, de forma a melhorar a experiência deles e gerar mais resultado para todos os nossos clientes aí, que a gente trabalha muito, né, igual o Sandro falou, a gente tem muito foco na área de saúde, mas também na pandemia apareceu bastante outros setores aí, de agências de publicidade, construtoras, vários outros aí que também entraram nessa onda de pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado deu uma sumida é até feio falar, o pessoal lembra muito dos grandes institutos aí, quando fala em pesquisa, você acha que é uma coisa muito cara, o que faz a cada 2 anos, né? E a gente trouxe um conceito diferente, não é um projeto de pesquisa gigantesco que você faz, é um canal de cocriação direto com o cliente o tempo todo ali, né? Pergunta muda tudo a cada 2 meses aí, com pandemia, então a gente avançou 10 anos, então acho que a pesquisa, o contato com o cliente tomou uma dimensão muito grande aí durante a pandemia. Verdade, concordo contigo. Mas quando você fala... desculpa, manda Não, aí, pode ir, vai lá. Quando você fala em pesquisa, né? Hoje os institutos de pesquisa no Brasil, eles estão sem credibilidade, né? O método que você tem online, assim, quando me vem pesquisa, instituto de pesquisa na cabeça, me vem assim uma pessoa que ela vai para a rua com aquela prancheta do Joel Santana e ela começa a fazer perguntas para as pessoas. Exatamente. E às vezes essas perguntas elas são meio tendenciosas, assim, São induzidas. Exatamente. Isso online é diferente, assim, como é que é a prancheta do Joel Santana online, assim, como é que é? Qual é o método diferente aí que você pode fazer? Online eu pensei naquele formulário do Google Forms, você já viu? Que também é meio que uma prancheta online. É verdade. Tem um pouco de tudo aí. Assim, você entrou numa pergunta aí, um tema bastante polêmico aqui no Brasil, né? Antes de fundar o One-to-One, eu já trabalhei muitos anos em pesquisa e tive uma oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica global, né? Então, eu tive contratação de pesquisa no mundo todo, né? Então, contratava pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, Coreia do Sul, Oriente Médio e no Brasil, América Latina. E, infelizmente, no Brasil, né, ou felizmente, por uma oportunidade para a gente poder trazer o One-to-One, as pesquisas no Brasil eram as mais caras, as mais tradicionais, as mais demoradas, né? Então, assim, totalmente analógica, vamos assim dizer, né? Nos Estados Unidos era muito comum, ainda né? Já tem mais de 20 anos, já desde o ano 2000, lá praticamente já se usa chatbot de voz, né? Então as pesquisas são feitas por robô no telefone, é muito comum isso. E na Europa é muito feito por formulário na internet, né? Assim, inclusive tem o governo, vários governos lá, né? Por exemplo, na Suíça, utilizam até de dar voucher de transporte público, de trem, etc., para poder incentivar as pessoas a responderem sobre políticas públicas, né? O que você acha disso, daquilo, em relação por exemplo, a Suíça fez um plebiscito para saber se a aeronáutica deve comprar jatos ou não, né? Então está sempre plugado muito diretamente com o cidadão nesse sentido. Então a ideia foi trazer mais tecnologia para o Brasil. Falei, por que o Brasil não evolui dessa forma, né? E aí a gente começou em 2016, né, fundada efetivamente em 2017, mas em 2016 a gente já começou a fazer alguns testes, e vamos começar a fazer com chatbot de voz, né? E todo mundo falou assim, ninguém vai responder isso, é maluco, o brasileiro não tem essa cultura de conversar com robô, vai achar estranho, e ninguém vai responder. E foi verdade, ninguém respondeu, não deu certo. E nem 3% respondia, numa época que a gente pegava pesquisas por telefone, que 15% normalmente respondia nessa época, né? E aí a gente começou a tentar criar um robô perfeito que imitasse um humano, aquela coisa toda, e eu comecei a ligar. Eu falei, deixa eu usar de pesquisa para poder entender o que está acontecendo. Eu comecei a ligar para as pessoas e perguntar, Sandro, por que você não respondeu? O que aconteceu e tal? E as pessoas começavam a falar, quando eu percebi que era robô, eu desliguei. Quando eu percebi que era robô, eu desliguei. Isso eu estou falando há 4 anos atrás, era bem estranho, né? Já é estranho falar com robô hoje.
mas hoje você já tem um Alexa em casa, já tem alguma coisa nesse sentido, já é um pouco mais comum, né? O Google Assistente já ficou um pouco mais também comum, mas as pessoas falavam assim, quando eu percebi que era robô, desliguei, o robô já saiu falando, né? Me perguntou se eu podia falar, etc, foi algumas coisas nesse sentido, e a gente viu que não era um avanço de tecnologia que precisava ser feito, era um avanço mais de comportamento consumidor mesmo. Então a gente começou a ter um processo de empatia com o entrevistado. Então a gente criou um robozinho que foi apelidado até em homenagem à minha bisavó, que era a robozinha Júlia, e ela começou a conversar, oi, tudo bem, eu sou a Júlia, eu sou uma robozinha e tal, e ela começou a fazer piada e brincar com as limitações dela. Então isso acabou virando uma experiência muito interessante, né? Com o tempo a gente evoluiu no chatbot de texto também, mas no Brasil praticamente é isso mesmo, assim, os grandes institutos, inclusive assim, donos presidentes ou diretores desses institutos são diretores da Agência Nacional de Pesquisa, né? Assim, das associações de pesquisa. Então tem uma reserva de mercado muito grande dizendo que o Brasil tem que pesquisas, principalmente eleitorais, tem que ser feitas presencial, que a presencial não tem viés, aquela coisa toda. Só que quando a gente vai ver os resultados das eleições, não é a realidade que acontece, né? Assim, a gente não trabalha muito na área pública, mas a gente pegou agora 4 prefeituras que a gente fez agora, por pedidos aí de empresas que queriam fazer monitoramento e acompanhar, e a gente acertou as 4 prefeituras, né? E assim, pesquisas publicadas, a gente tem até no meu LinkedIn, inclusive, um artigo mostrando isso, pesquisas publicadas que erravam os resultados assim totalmente, e a gente chegou num nível de assertividade muito grande, né? Tem uma questão que toda vez que você é entrevistado por um humano, você está sendo entrevistado por uma pessoa diferente, está perguntando de uma forma diferente. Eu recebo por telefone às vezes, como eu sei que o questionário tem que ter certos padrões, eu sei que a pessoa pulou certas opções de resposta, isso gera muito viés, né? Já o robô, o que você treina ali, ele é estruturado, né? E é interessante dizer isso também, porque você tem que pensar não na cabeça do questionário, você tem que pensar na cabeça do entrevistador, né? Porque o robô, você tem que já treinar o robô a ser um entrevistador hábil, né? Porque se eu te entrego um questionário errado e você vai entrevistar algumas pessoas, você vai acabar ajustando aquele questionário ali na hora, por bem ou por mal. O robô não, o robô ele vai fazer o que ele está sendo treinado para fazer. Então a gente tem essa facilidade, né? Assim, eu brinco que a gente tem 1.008 funcionários na One-to-One, né? São 1.000 robôs e 8 funcionários humanos, né? E agora nesse período agora entre Natal e Réveillon, fora eu aqui, os outros 7 lá estão de folga, né? E os 1.000 estão trabalhando, então é uma vantagem também. A gente colocou bastante projeto no ar e deixou os robôs interagindo, né? Com o tempo a gente foi evoluiu para o chatbot de texto, né? Que hoje em dia, até em filmes americanos, hoje pergunta se você é um texter ou um caller, né? Tipo assim, se você fala que é um caller, que é uma pessoa que conversa por telefone, é romântico, né? Se dizer isso, né? Então, hoje é mais comum texto mesmo, né? A gente passa tempo sem falar no telefone com ninguém, conversa mais por texto, a gente vê que a turma mais jovem, principalmente, trabalha nesse sentido. Então, a gente, já há alguns anos também, virou para o chatbot de texto, onde você pode responder a qualquer momento, então tem essa facilidade. Então, o opt-in, o que aconteceu no mercado, né? Por telefone caiu de 15%, hoje a média que a gente vê no mercado é de 6% a 8%, e já o nosso opt-in, sem oferecer nenhum brinde, isso é importante frisar, a gente não dá nenhum brinde, não dá nenhum prêmio, não dá nada para a pessoa, são casos muito específicos, assim, mas 99,9% dos prêmios não dá nada, e a gente chega até opt-in de 48%, né? Assim, uma média de 35%, 48% ali de pessoas que respondem, então isso é bem bacana. Porque é uma interação muito rápida também, isso é outra vantagem, né? Se a gente... Estou estendendo um pouquinho no assunto aqui, mas se você fazer uma entrevista de 50 perguntas, por exemplo, a gente fez outro dia, 55 perguntas, um entrevistador teria que ficar 1 hora no telefone com alguém, né? E a gente consegue coletar essas respostas pelo chatbot em 5 a 7 minutos, né? Muito mais rápido. Legal. Olha, você citou o artigo que você escreveu no Instagram, e eu vou pedir para o editor colocar aqui o endereço, que o artigo é muito legal. O título é Pesquisas Eleitorais na Era Digital, o desafio de medir e compreender a opinião pública. Aí, entre parênteses, está Case Nova Lima, Minas Gerais. É muito legal, explica bastante coisa aí, inclusive do que você já falou aqui. É muito interessante mesmo, é um artigo bem legal, bem interessante, e recomendo a leitura. E deixa eu te perguntar algumas coisas que você falou, Renato.
essa metodologia ela serve tanto para quant quanto para quali. Ou seja, a gente pode conseguir entender numericamente, quantitativamente. Ih, rapaz, não sai a palavra. Vamos lá, vamos de novo. Quantitativamente, é isso, gente? Quantitativamente e qualitativamente, né? Funciona para as duas pegadas. Funciona, a gente tem perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas numéricas, da forma que você achar melhor, né? Até as pessoas se expressam muito hoje, até por emoji, então a gente coloca até a opção de emoji para responder. Legal. A gente tenta... É uma nova forma de comunicação. As pessoas, Verdade. inclusive, nas novas gerações, têm abreviado palavras e se comunicado com emoji. O que a gente tem que entender, a gente conversa com o cliente muitas vezes, assim, os institutos de pesquisa fazem pesquisas que são boas para eles mesmos, na verdade. Vamos fazer uma pesquisa de 200 perguntas, é impossível que você responda a pergunta 190 com a mesma qualidade que você respondeu a 10, né? E as pessoas não levam em consideração a fonte, né? A fonte, o cliente trata ele como se fosse uma coisa ali que você tem que colher e tal, né? E peraí, né? Se eu destratar essa pessoa, claro que ela talvez não vai responder, mas se responder também, será que eu quero essa resposta nesse nível de qualidade? Então a gente tem que fazer uma interação e levar isso em consideração, então coletar informações mais importantes. Então é tão difícil às vezes você convencer uma pessoa na rua ou por telefone com um humano a responder uma pesquisa que você quer responder o máximo possível, 200 perguntas, etc. Para a gente, como a gente não tem essa dificuldade, a gente explica o projeto. Eu preciso fazer 200 perguntas, não tem problema, faz 8 questionários, faz 8 splits de pesquisa diferentes, 4 splits diferentes, com 25 perguntas, isso aí a gente divide de várias formas. Então, a gente tem muito essa preocupação com o entrevistado pela qualidade das informações que estão sendo coletadas ali. Não tem jeito, assim, você vai ficar exausto. E aí, se você pagar, então, ele vai responder porque está sendo pago, e vai responder de qualquer jeito, então aquilo ali é muito ruim. A gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade das informações que a gente coleta, né? Só que você comentou, Sandro, desculpa te corrigir, você falou Instagram, tá lá no meu LinkedIn, na verdade. LinkedIn, desculpa, foi LinkedIn, confundi a rede. Numa cidade igual Nova Lima é uma cidade próxima de Belo Horizonte, né? Tipo, igual Osasco, outras cidades próximas de São Paulo. Mas é uma cidade que tem assim, prédios muito grandes, prédios muito altos, de 30 andares, tanto quanto bastante condomínios, né? Então, a gente estava lá fazendo pesquisa e outros institutos fazendo de forma tradicional presencial. Imagina na época de coronavírus, primeiro que você não entra num prédio de 30 andares para entrevistar ninguém. Os condomínios de alto luxo lá também, ninguém entra em condomínio nenhum. Então, você não consegue ter uma amostra representativa da população. Agora, digitalmente, a gente atinge qualquer lugar, né? A gente faz por redes sociais, faz por SMS, faz de N formas aí. A gente ainda usa também o chatbot de voz para convidar e depois mandar um SMS na sequência para explicar o que é a pesquisa. A gente faz vários canais. Então, realmente, a gente até tem uns gráficos lá, é um artigo um pouco mais complexo, mas no final, quem tiver curiosidade, quiser ver os gráficos mostrando o que realmente aconteceu na eleição, é curioso porque, às vezes, eu falo assim, seu cliente está com 95% de satisfação, né? Você só chega fazendo uma nova pesquisa muitas vezes, mas a eleição não tem muito o que dizer, né? Você vai lá e tem que dar na urna lá a ordem dos candidatos nesse ponto. Então, por isso que foi um case bastante interessante nesse ponto aí. A assertividade que a gente teve foi muito alta. Essa fama, né, que ficou os institutos tradicionais de pesquisa, né, que sempre fala que tem aquela famosa margem de 2 ou 3 pontos para cima ou para baixo, isso é divulgado amplamente na grande mídia. E a gente teve, vou falar politicamente e na parte também de mercado. Politicamente, a gente teve todos os institutos errando nessas últimas eleições, tanto essa atual que teve agora de prefeitos e vereadores, quanto a do Bolsonaro em 2018, que, nossa, ali errou, mas errou absurdamente. A gente via, era notório também, o viés, né? Ou seja, os institutos com a tendência absurda, sem manter o distanciamento que exige uma pesquisa científica, o método científico exige um distanciamento, né? Então, assim, a gente viu, eu acho que isso trouxe muito, fez muito mal. Agora para prefeito ainda mais, né? Teve aí o que eles erraram a favor, né? Quer dizer, quando você erra, não tem a favor, né? Errar é errado. Mas eles pularam para o muro da esquerda total, né, nessas últimas eleições municipais.
Tem uma prática também errada aí nesse meio também, né, que é a venda de resultado, né? Isso também é muito feio. Mas, assim, a gente, dentro do meio de pesquisa, a gente já sabe que certos institutos são ligados a partidos políticos, né? Então, se você me falar o nome do instituto, eu já te falo o resultado, né? Eu já te falo quem está ganhando esse candidato, porque sempre vai ser a mesma coisa, né? Então, tem isso. Agora, os grandes institutos também, eles estão ligados a grandes empresas de comunicação também, né? Então, assim, que estão interessados lá em contratos públicos, entre outras coisas lá na frente. Então, essa venda de resultado é uma coisa feia também. Então, não sei até onde é erro, até onde é venda de resultado, né? Porque a pesquisa, ela influencia. Ela influencia a economia, influencia politicamente, influencia de todas as formas. Se você tem um candidato em mente, mas você está vendo que tem outros dois que vão ganhar, você vai escolher um dos dois lá de cima e vai deixar de votar naquele seu. Então, se às vezes esse cara estava até em primeiro lugar, né? Esse candidato seu estava em primeiro lugar, mas alguma pesquisa falou que ele estava em terceiro, você deixa de votar nele, né? Então, é muito perigoso isso. Então, você tem que fazer... Uma manipulação de dados tem aí, uma manipulação na própria eleição por conta dessas pesquisas que não são reais, né? Aí você tem um registro no TRE que você faz, né? É obrigatório fazer e tudo mais, pode dar processo, etc. Mas a gente sabe que não tem como o TRE checar a veracidade do que foi coletado no dia a dia, nessa velocidade e tudo mais. Então, isso eu acho que na verdade, tem sido bom para a gente, né? Porque quanto mais institutos grandes estão fazendo isso, mais a gente tem acertado, então isso é bom. Mas já fui até no início da empresa lá, no início, chegar e falar, eu quero uma pesquisa, mas eu quero com resultado tal. Entendi. O resultado a gente vai descobrir depois, né? Então, já neguei tipo de projetos desse tipo, a gente sabe que né, tem institutos que têm essa prática aí, e tem interesse. Então, muitas vezes, essa margem de erro, né? É claro que o retrato muda também, né? Claro, por exemplo, a gente fez uma pesquisa numa segunda-feira e a eleição foi no domingo, alguma coisa pode mudar, né? Então é importante você ser... No case que a gente mostrou, os números não estão assim, exatamente, estão na margem de 85% da pesquisa até, mas poderia estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque muda, né? Ao longo da semana pode ter mudado. Mas o importante é que a gente acertou a ordem de todos os candidatos ali, sabe? Quem falou que ia ser primeiro foi primeiro, segundo, e por aí vai. Então tem que ter algum tipo de coerência, né? Assim, o problema é que, às vezes, o exagero é tão grande, você corta o cara pela metade. Esse cara tinha 30% de intenção de voto, você fala que era 15%. Então eu não sei até onde é erro nesse ponto. E a outra também é erro de metodologia, né? A gente sabe também que tem, principalmente com a polarização no Brasil e militância muito forte, né? A gente tem um entrevistador militante, né? Ele fala assim, você fala, não sei quem eu vou votar. Falo, mas tem certeza? Você não quer... Mas esse cara aqui e tal... Ele vai lá e começa a incentivar a votar, né? Isso é uma fraude que, às vezes, o Instituto nem está a par disso, né? É muito... Então, a gente vê que isso é um problema maior também. É muito difícil você controlar isso, né? Por que a pesquisa é cara hoje? É barato você pagar uma pessoa para ir na rua, para coletar, é barato você pagar uma pessoa para ficar no telefone falando, só que você tem que escutar 20% a 25% das ligações e jogar fora, você tem que pagar pré-teste de questionários, você tem que treinar essas pessoas, você tem que ter disponibilidade delas no tempo que elas não estão entrevistando. Então isso acabou gerando um alto custo em pesquisa, né? Tem projetos aí de R$500 mil, que às vezes grandes empresas fazem a cada 2 anos, né? Assim, a gente vai e faz pesquisa, tem clientes que nos contrataram com a verba que eles faziam a cada 2 anos, que a gente faz pesquisa todo mês. Todo mês eu faço uma pesquisa diferente com o cliente e com um volume de entrevistados muito maior. Então, eu acho que tem um problema assim, no Brasil em relação ao mercado de pesquisa mesmo em si, né? E acabou que o brasileiro também começou a não acreditar em pesquisa, principalmente com essa questão do eleitoral. Ele começou a não acreditar, né? Eu tenho uma pesquisa na Europa, uma oportunidade que eu tive, e foi curioso, tinha 400 pessoas assistindo, né, eram distribuidores, né, dos farmacêuticos, e uma pessoa me perguntou qual que é a margem de erro, a quantidade de entrevistados, qual que é o intervalo de confiança. E depois que eu respondi tudo, ninguém mais contestou a pesquisa. Está escrito lá, vamos fazer, segue, é um método científico, está comprovado. Já no Brasil, as pessoas falam, mas eu não concordo com esse resultado, porque a minha opinião é diferente, então isso também aí. Mas, Renato, a pesquisa eleitoral é que eu acho que caiu muito em descrédito. A pesquisa de mercado, não. A pesquisa de mercado, eu acho que é levado mais a sério, até porque tem muitas empresas que levam a sério esse tipo de pesquisa, né? É diferente da eleitoral. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Temos na bancada
uma PhD em LGPD. A Raquel é professora, é pós-doc em LGPD, ou seja, é uma especialista em LGPD. E você usa dados, você trabalha Sim. com dados, né? É a tua fonte, a tua matéria-prima, né? Para você poder depois utilizar, né, os dados da forma correta e tal. Como é que fica, e aí serve também para a Raquel participar aí, como é que fica a LGPD agora? Já é uma realidade, né? Já não estamos mais falando de futuro, né? Já é o presente. Como é que fica a LGPD inserida nesse mercado agora? O pessoal, de fato, tá levando a sério, está respeitando, não está? Como é que a coisa está funcionando agora com esse molho diferente? Vou falar um pouquinho do meu entendimento aqui, mas se a Raquel quiser me dar uma enquadrada aqui, não sei se... Eu não sou tão especialista assim, não. A pessoa que está tão doida com a LGPD que eu já estava assim, as técnicas de pesquisa passam pelo processo de anonimização, você não identifica as pessoas. Eu falei, gente, eu preciso comer um panetone, eu preciso amar não estou podendo, não. Mas é por aí, né? A gente fica estudando o negócio, fica viciado. Você estava falando, eu já estava pensando em anonimizar os dados. Mas você está na Europa... E só para ilustrar, LGPD é proteção de dados, né? A lei da proteção de dados, Sim. é isso. Na Europa Sim, é o GDPR. No bloco europeu é o GDPR. A gente tem alguns clientes que são multinacionais que nos pedem para seguir a LGPD da Europa, outros dos Estados Unidos. A gente tem cliente internacional também, né, na Alemanha também que segue. Então a gente acredita que, eu não sei se a Raquel vai me enquadrar aqui, mas eu acho que a gente acredita que está seguindo. Eu estou brincando um pouco, mas no Brasil a gente fez consulta com o advogado para entender, né, também. A gente entendeu que ainda falta um pouco de jurisprudência no Brasil. A gente não, tem uma lei e a gente não tem que ver ainda como é que vai ser interpretada, né? Mas baseado no que a gente já sabe hoje e levando em consideração que alguma coisa que ela foi redigida também foi inspirada em outras, né, na europeia e na americana, a gente está, vamos dizer, LGPD-wise, né? A gente está seguindo ali os padrões, né? Primeiro que a gente não tem necessidade de identificar as pessoas no tratamento estatístico, tá? Então, assim, a estatística, ela considera assim, eu tenho uma mulher, um homem, uma pessoa não binária, né? Que hoje em dia também tem essa questão de tal idade, tal sexo e tal renda. Isso que é importante para uma pesquisa estatística, então não tem necessidade de estar identificando essa pessoa. Quando a gente faz monitoramentos no qual o nosso cliente quer entrar em contato com a pessoa, a gente pede a pessoa para se identificar e autorizar o contato pós, né? Então, você aceita receber um contato pós? Aceita. Qual o seu telefone? Apesar de eu já saber o seu telefone algumas vezes, eu pergunto de novo, porque esse dado é descartado, tá? Então, a gente recebe, pelo que a gente leu na lei, tem duas isenções, né? Uma delas é pesquisa acadêmica, a outra é cobrança. Cobrança quase não entrou no Brasil, né? Mas hoje você sabe que o Brasil tem aquele devedor profissional que desaparece, né? Então, assim, a empresa hoje ela tem qualquer autorização para poder encontrar essa pessoa lá, para ligar para o tipo, prima, etc. A LGPD, a princípio, não está sendo aplicada dessa forma. Mas pesquisa também entendeu que seria uma perda muito grande se você não pode entrar em contato com ninguém, você não pode pesquisar ninguém, por aí vai. Então, a gente tem, inclusive, tem um livro muito interessante, né, um conceito interessante nos Estados Unidos, que é o marketing de permissão. Então, pesquisa é muito utilizada nos Estados Unidos para poder abrir o canal com o cliente, né? Deixa eu te perguntar o que você gosta de comprar e depois, você gosta de comprar isso, então eu posso te mandar informações sobre isso, né? Isso é uma forma de opt-in também. Então, o marketing de permissão veio muito, acredito eu, através da LGPD americana também nesse sentido. Então, a gente obedece certos padrões, tá? Independente disso, a gente já segue a questão do telemarketing, dos horários de atendimento, feriados, etc. Apesar de pesquisa não precisar seguir isso. Eu posso ligar para você 3 horas da manhã para saber o quão chateado você fica de acordar 3 horas da manhã para responder uma pesquisa, né? Se tiver relevância acadêmica, pode ser feito, né? Mas a gente já tenta não ter esse tipo de atrito com os clientes. O que a gente usa de informação em relação aos clientes que a gente entra em contato são informações que os nossos clientes têm dos clientes deles, né? Então, a gente tinha já esses dados que vêm, a gente consegue contato dessa forma e em 90 dias após o projeto a gente descarta todos os dados individuais, né? Depois que eu já fiz o contato com a pessoa, eu registrei a informação de sexo, idade, escolaridade, renda, família, etc., filhos, etc., que já é necessário ao estudo, a gente descarta esses dados.
E também, aí também tem a questão de armazenamento dos dados, como a gente usa tudo na nuvem, Google Cloud, com todos os certificados. É comum que algumas empresas nos solicitem certificados de segurança no armazenamento dos dados, e aí é ótimo estar no Google, que a gente pega os certificados do Google e manda, né? Estão todos lá bem estruturados. Então, o princípio é nesse sentido. Quando a gente vai fazer pesquisa de mercado, a gente utiliza de um crawler que pega dados públicos na internet, né? Então, se a pessoa listou, a gente acaba ligando muito mais para telefones de empresas ou telefones registrados em empresas, por aí vai. Mas a gente tem o processo de opt-out também. Se a pessoa falar, não quero receber mais pesquisa de vocês, ok. Vai lá, bloqueia, entra numa blacklist permanente. Mas a gente chegou, esse número de 2,5 milhões de entrevistados foi até novembro do ano passado. A gente até atualizou esse dado agora. A gente está com mais de 4 milhões de pessoas entrevistadas, né? E aí a gente deve ter feito contato aí com mais de 12 milhões de pessoas. E até hoje, acho que a gente foi pedido 3 pessoas para retirar o telefone lá. Então tem sido bem tranquilo nesse ponto. Mas não sei se a Raquel concorda aí, deixa lá. Então, veja bem. Eu falei errado, falei certo? É porque eu sou péssimo nessa parte de direito. Eu vou só te dar algumas dicas que é de grande valor aí para você sempre pensar. Toda vez que você for coletar o dado de uma pessoa física, você tem que se ater ao que a LGPD chama de princípio da minimização. Ou seja, para você atingir a finalidade do que você está procurando com aquilo, você tem que coletar o mínimo de dados possíveis, tá? Porque hoje a gente tem que evitar coletar aquele excesso de dados que a gente está acostumando a dar sempre, né? Sei lá, você entra numa farmácia para fazer um cadastro, pergunta o teu time de futebol, o nome da tua mãe, onde você mora, onde você estudou, e tudo isso hoje é considerado excessivo para a finalidade daquela coleta. Então, sempre pensa nesse encaixe, né? Do que você está perguntando e se aqueles dados são necessários. Porque isso, pelo menos aqui no Brasil, com a LGPD, na Europa com o GDPR, também parte desse princípio. Você tem que fazer o casamento, que é o que eles chamam de justificativa legal das bases legais, para, se você for interpelado em algum momento, poder dizer por que está coletando o nome e o gênero e não está coletando outra coisa, ou por que está coletando outra coisa e não aquilo. Isso pode parecer absurdo, porque a gente está acostumado a ceder dados de forma muito natural, né? Mas isso aí tem que ser feito pelas empresas. E outra dica que eu vou te dar é quando você fala em descarte. Descartar um dado é descartar ele do mundo de uma forma perene, eterna. Não descartar da sua empresa. Então, às vezes, a gente aperta um delete, só que o dado está na nuvem, ou o dado está num servidor, ou no pendrive. E, de fato, ele não foi descartado. Mesma coisa quando é um documento físico. A gente amassa e joga no lixo. Descartei. Não. Você descartou da tua vista, mas não descartou do mundo, né? Então, o correto é incinerar ou passar por uma desfragmentadora. Pode parecer muito doido isso, mas é, de fato, a recomendação que é dada, né? Então, a história do descarte é muito delicada, porque muitas empresas acham que estão descartando, quando, na verdade, não estão. Estão tirando só da vista, entendeu? Essa questão do descarte é interessante, porque o Google tem esse processo, né? Se você deleta esses 90 dias, inclusive, depois do projeto, é por isso. Até porque a gente joga na lixeira e o Google deleta depois de 90 dias. Então, tem esse processo mesmo em si. Agora, é interessante você dizer, porque assim, já existe um código de ética em pesquisa, né? Tem 3 códigos de ética em pesquisa mundiais, os 3 são muito parecidos, a gente segue eles, nos quais você tem que preservar a anonimicidade da pessoa. Então, assim, eu não tenho que... o Instituto é responsável por esse dado, então você me contratou uma pesquisa. E aí depois você vai ligar para o cliente lá e falar, pô, fulano, como é que você falou mal de mim? Você tem meu WhatsApp? Então, a gente é responsável por isso também. Então, esse processo, a gente tem que separar 2 coisas, né? Uma é uma pesquisa estatística, né? Eu vou fazer uma pesquisa com 1.000 pessoas, com a margem de erro de X, e essas pessoas representam um universo de 1 milhão de clientes lá do nosso cliente. Então, essas pessoas não vão ser identificadas, né? A gente já, às vezes, é solicitado, a gente manda, inclusive, o código de ética no qual a gente segue. Isso já existia há mais tempo. Você anonimiza o dado, você nem precisa de LGPD, porque a LGPD não incide em dado anonimizado. Então a gente não pede dado nenhum pessoal, dados de contato, nada disso, só sexo, idade. Tem todas as opções da pessoa também falar que prefere não responder a renda, prefere não dizer quantos filhos tem, sempre tem essa abstenção também dessa forma. A segunda coisa que é muito interessante,
foge até um pouquinho do que o Instituto de Pesquisa Padrão faz, que é a pesquisa de feedback ou de monitoramento, né? Você foi num restaurante e você saiu de cliente satisfeito. Pô, esse restaurante pode ser que ele queira te recuperar com o cliente ali, né? Então, como é que eu faço isso sem ter o seu dado? Então, a gente acredita no marketing de permissão mesmo. Assim, olha, você aceita receber um contato do restaurante? Não, eu só quero reclamar, não quero saber. Né? Nota 0 e nunca mais eu volto lá e não quero saber mais. Não, eu gostaria de receber um contato do nosso gerente e tudo mais. O que a gente tem de preocupação é garantir quem vai receber os dados dentro da empresa, né? Que essa pessoa não vai ter viés, ela não vai confrontar o cliente, ela não vai constranger esse cliente dela, inclusive, né? E qual vai ser o processo de atendimento. A gente tem essa preocupação, tá? Senão a gente não libera os dados e não faz o projeto, a gente nega o projeto mesmo para poder não ter esse atrito. Então, o feedback ele é muito importante nesse ponto, porque, né, a gente sabe que começou a fazer quando veio em redes sociais. Estoura aquela bomba lá e o cara bota na rede social que tá puto com a empresa, né? Aí tem vários sistemas que tem que acontecer, tem que ser feito monitoramento para você ir lá tratar aquela reclamação. Só que aquele cara não vai deletar aquele post, né? É muito difícil ele deletar o post, né? Assim, você ficar convencendo aquilo. Mesmo que delete, um tanto de gente já viu. Então aquilo ali já é recuperação da bomba depois que ela já explodiu, né? A ideia da pesquisa é muitas vezes não deixar a bomba explodir, né? A gente tem uma estatística que diz que cada pessoa que reclama, 24 ficam caladas, né? Então, você dando o canal para ela poder reclamar, às vezes, pô, eu não vou ligar para o restaurante para poder falar, ou nem sei qual canal que é, ou etc. Mas eu recebi um SMS aqui, eu vou responder. Pô, é muito interessante, né? Eu tenho um QR Code aqui na mesa, que agora também está muito forte, né? Vou responder essa pesquisa aqui para ver se alguém trata isso, né? E é interessante que uma das empresas com mais reclamação no mundo é a Apple, né? A Apple, com toda essa excelência, tem reclamação? Tem, porque as pessoas defendem o serviço da Apple, né? Assim, quando você não reclama, eu brinco aqui que quando sua esposa parar de reclamar, né? Ferrou. Ela já não acredita mais que você vai melhorar. Então, assim, o cliente que reclama, né? Ele está preocupado com defender o seu serviço. Se eu não vou voltar nunca mais nesse estabelecimento aqui, nesse restaurante, o que importa reclamar, né? Então, muitas vezes, você não deixar chegar nesse ponto, ou tem você vai lá, o cliente fiel, vai algumas vezes, acontece 2 vezes, ele fica chateado, uma vez, né? Ele deixa de ir no estabelecimento, acabou, perdeu o cliente. Então, esse feedback e a possibilidade de recuperação, ela é muito importante, né? Assim, Renato, mas com as redes sociais hoje, cara, a reclamação ela tomou uma proporção muito maior, né? Se dimensiona, porque você hoje no próprio restaurante que você citou aí, se você ficar insatisfeito, você pode, sentado na mesa do restaurante, com o celular na mão, você pode marcar que você está no restaurante, você pode dar a nota 0, pelo Google, inclusive, a nota do restaurante, estando lá dentro, e você pode colocar, fazer uma selfie, filmar, fazer o que você quiser, e botar nas suas redes sociais. E se você for uma pessoa que enfim, influencia outras pessoas nas suas redes sociais, você sabe que notícia ruim o pessoal adora espalhar, né? Muito mais do que notícia boa. Então, assim, toma uma proporção gigantesca, que quando você vai lá na frente, e aí eu falo como agência, até agência de comunicação e imagem, que a gente faz gestão de crise. Então, muitas vezes, quando você vai lá na ponta tentar apagar o incêndio já tomou uma proporção tão grande que, às vezes, é melhor você assumir que houve uma falha, houve um erro, e não ficar batendo de frente, porque bater de frente hoje, com rede social e com o poder, né, que ela tem, que ela dá para o indivíduo, independente, aí eu estou falando assim, às vezes, muitas vezes, você pode ter um cliente certo, mas ele pode ter errado também na avaliação. Tá? Esse papo de que o cliente está sempre certo é questionável, né? Depende da perspectiva que você vê, depende da situação. E muitas vezes o cliente também está errado. Certo. Vamos jogar aqui, não está sempre certo. Não está sempre certo, não está. Muitas vezes ele não está absolutamente nada certo. Ele de fato, ele viu uma coisa, mas era outra, entendeu? Então, e aí para você defender essa empresa que não está errada, vamos colocar assim, que ela está fazendo o trabalho dela de forma correta, já houve um estrago na rede social. E esse estrago já aconteceu, ou seja, a coisa já virou, né, tomou proporções muito grandes.
Então, assim, uma gestão de crise hoje com redes sociais é uma coisa muito séria, porque as pessoas também postam de forma, às vezes, até né, visceral, né, no intuito de, porra, isso aqui, pô, essa comida tá uma merda, isso aqui veio frio, enfim. E não tem a noção, né, do estrago que isso pode acontecer. Oi? Não, que às vezes o cliente também abusa do seu direito de opinar e perde a noção. Enfim. Perde a noção. Isso é uma coisa muito complicada, porque gera uma coisa seríssima. Gente, eu só vou pedir rapidamente que a gente, quando chega na metade da entrevista, a gente tem aquele nosso momento da audiência. O papo ficou bom, é bom que o papo tenha ficado bom, que a gente vai continuar o papo aqui desse ponto, mas é o nosso momento da audiência rápido, para atender você aí do outro lado da telinha que nos prestigia. Nós temos esse momento em que a gente prestigia você também. Ou seja, para quem nos manda mensagens, posts e tudo mais, a maioria manda pelo WhatsApp mesmo. Eu não sei porquê, mas o hábito de mandar aqui nos comentários aqui embaixo ainda é fraco, né, Davi? O pessoal ainda é um pouco... prefere mandar nos nossos WhatsApps e eu não sei por que isso. A gente tem que contratar uma pesquisa para saber isso, Davi. Comportamento do consumidor. Esse comportamento aqui a gente não sabe por quê, mas é impressionante como a gente recebe pelo WhatsApp pessoal, não é não? Exatamente. Mas faça aí o momento da audiência, vamos saber o que as pessoas querem ouvir, depois vamos continuar esse papo aí que ficou bom aí, tava quente, mas fala aí. Quente. Então, olha só, gente, o hype da internet, logicamente, né, é política e hoje está muito dividido. Não é só política, a gente está muito dividido com a vacinação, né? Com essas opiniões diversas aí a respeito da vacina. Então tem muita gente falando sobre isso. Então a gente tem aqui, para começar, a gente hoje está um pouco revolto, tem umas coisas mais fofas, mas tem umas pegadas mais fortes. O William mandou para a gente o seguinte: para de pesquisar preço das coisas que você não tem dinheiro para comprar, meu anjo. Essa é boa. Eu não sei se isso foi um recado para alguém, mas enfim, ela é interessante. A gente tem aqui também que manda para a gente aqui, a Franca, dizendo que a Pfizer, Franca ou França, tá? Não sei, pode ter saído errado aqui. A Pfizer não irá submeter sua vacina contra o Covid-19 a uso emergencial no Brasil. Inclusive, ela mandou aqui a fonte, que é na Veja. Tá? Isso aqui está na Veja agora, essa semana. A Fabiana, tanta gente pregando simplicidade, espiritualidade, mas na prática é o auge da mesquinharia, futilidade e excessos. Aí ela pergunta, você vive aquilo que você fala? Gente, essa aí que porrada, hein? Oi? Não ouvi. Falhou. Ih, Raquel, você para mim aqui travou, não estou ouvindo nada. Diga lá. Profundo. Muito. Foi um porradaço. Porra, a Fabiana pegou... filosofia para ela. Gente, aqui outra também. Marcelo, ele bota o seguinte, a maturidade vai deixando a gente craque na arte de, abre aspas, deixar quieto. Aí, o pessoal tá filosófico. Isso aí foi para a esposa que estava reclamando, hein? Pode ser também. Gente, olha só, e aí, tem uma coisa também legal aqui. A Paula, só existem 2 motivos para uma pessoa se preocupar com você. Ou ela te ama muito, ou você tem algo que ela queira muito. Rapaz, o pessoal hoje o negócio está profundo. E aí vem, né, o que eu deixei aqui por último, que aí são várias pessoas falando sobre o direito ou não de tomar a vacina. E aí várias pessoas aqui comentando que prefere que o governo, o atual governo aqui no Brasil está sendo muito criticado por vários órgãos de mídia, principalmente as mídias mais tradicionais, né, as mídias de massa, pela demora, né? Pela demora e tudo mais. Então está tendo várias pessoas aqui criticando muito essa postura do governo. E várias pessoas... Uma tabelinha no Instagram dos países que já estão à frente com a vacina
Tem Sim. vários países que já estão com a aplicação e eu me surpreendi com Emirados Árabes, que está aplicando desde 14 de setembro. Eu não estava nem sabendo disso. E é um estudo também, eu não sei de que fonte, mas estava no Instagram, parecia ser verídico. Eu ainda perguntei para a pessoa, Emirados Árabes, desde 14 de setembro Eu falei, poxa, eu não sabia. E aqui está essa demora toda, né? Aí é o seguinte, Raquel, aqui saiu também a Érica, ela mandou para a gente que a OMS adverte que a Covid-19 não será a última pandemia, ou seja, teremos alguma coisa aí pela frente. E aí a gente vai se acostumar com quarentena mude agora? Não sei. Bom, eu sei o seguinte, muita gente falando aqui também do direito de não tomar a vacina, do direito de ter a opção e não ser obrigatório. E aí, gente, eu vou falar aqui a opinião pessoal, tá? Isso aí é polêmico pra cacete. Ou, dependendo da opinião, o YouTube corta o programa do ar, é um espetáculo, tá tudo polarizado. Mas, enfim, eu acho que o direito que a gente conquistou, esse direito de você poder ir e vir, ou tomar ou não, acreditar ou não na vacina, eu acho, até como professor universitário, eu acho que menos de um ano de pesquisa realmente é assustador você pensar em resultados a médio e longo prazo. A Raquel é PhD, a gente tem aqui o Renato mestre, eu sou mestre, o Davi é pós-graduado, mas é um cara que é antenadíssimo em tudo que acontece. Então a gente tem aqui todos os pós-graduados. Sabe que eu sou cidadão, pô. Eu posso decidir o que eu vou fazer, pô. Não, mas eu estou falando cientificamente. Cientificamente Exato, falando, você pode e deve, mas cientificamente falando, você sabe que uma pesquisa leva um grau de maturação, leva tempo. Por mais que você queira apressar a pesquisa, até porque a gente está falando de pandemia, e tudo mais, eu acho que é arriscado. Você não tem como prever reações de longo prazo, porque não houve pesquisas de longo prazo. Então, assim, o direito de repente, eu acho particularmente que o time que está no Brasil é um time de segurança, digamos assim. Mas, pô, tá demorando muito e tal. Mas, sei lá, cara, de repente uma estratégia. Pode ser uma estratégia de ver a galera tomando lá na frente a segunda dose e ver o que vai acontecendo. E aí eu vejo como estratégia, tá? Não estou defendendo o governo, não estou defendendo o Bolsonaro. Vamos esperar que ninguém vai virar jacaré, né? Pois tem isso também. Vai que alguém vira jacaré lá, a gente aqui já não vira mais jacaré. Eu já acho interessante isso. Não vira X-Men, mutações e por aí vai. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho essa parte, assim, eu acho estratégico. Mas eu acho que realmente a gente tem que pensar, tem que aparecer uma vacina e a gente vai ter que confiar, não vai ter jeito, Vai chegar uma hora que a gente vai ter que confiar. Mas o direito de tomar ou não, eu acho que a gente tem que ter. Tirar esse direito e obrigar, eu já acho complicado. E até porque quem diz que a vacina é segura, se você acha ela segura e você toma e eu não tomo, você está imunizado, você está seguro. Quem está correndo risco sou eu. Sou eu que escolhi correr o risco. Então, partindo do princípio que a vacina é segura. Então... isso que você falou aí é o direito subjetivo que todos nós temos de exercer esse direito ou não. Então, eu tenho o direito de ser mãe, eu posso passar uma vida sem ter um filho. É um direito que eu tenho e não exerci. Sim. A mesma coisa é o direito à vacina. O Estado não pode entrar nessa esfera subjetiva que diz respeito à nossa personalidade e impor uma medida, ainda que seja de cunho sanitário. Isso até lembra a revolta da vacina, em 1914, Boa. que foi nessa linha também, Daqui a pouco a gente, já que estamos mais politizados e mais polarizados do que naquela época, Verdade. Isso aí pode dar um pano aí para uma revolução, para medidas mais drásticas da população. Mas eu acho que o governo não vai cair nesse erro de obrigar ninguém a ser vacinado, não. Esperemos que haja bom senso, Tomara. Eu rezo para isso, porque a coisa aqui muda cada dia, parece um seriado da Netflix, Parece um novo, sei lá, parece um novo... Mas, Raquel, quem quer o seu bem e acha que você tem que tomar a vacina vai ser o primeiro a ir para Miami. Então, tranquilo. É isso.
Mas eu acho interessante assim, te perguntar assim, quem se responsabiliza, né? Porque, pelo que eu vi, todas você assina um termo que você se responsabiliza de tomar vacina, mas o governo vai te obrigar a tomar, ele também não se responsabiliza, né? Se eu tiver um problema de saúde por causa da vacina, não conseguir sustentar minha família, alguém vai me indenizar isso? O que vai acontecer? Realmente, né? Então, eu acho que o problema é da responsabilidade, né? Quando alguns países na Europa fazem lockdown, não sei se fazem da melhor forma, mas tem uma indenização, né? Você fechou o seu negócio, toma aqui os valores para você ser indenizado, né? Você foi obrigado a alguma coisa, mas eu estou me responsabilizando pela sua perda financeira, né? Então, eu acho que um fator interessante de comportamento aqui, tentando dar um passo atrás, é que a gente, claro que a gente se compara o tempo inteiro com outros países, mas não em ações tangíveis igual está acontecendo, né? Então, esse contraste perceptivo, né? Eu acho que ele é até positivo, não sei se o governo Bolsonaro, também não estou falando de governo Bolsonaro nem nada disso, não quero entrar nesse ponto, sim. Mas a gente vai saber se está certo, se está errado lá na frente, né? Se estava certo ou estava errado fazer dessa forma. Mas é interessante você comparar com outros governos e você começa a ter uma exigência maior, né? Como o Brasil não acontece nada de muito ruim, não tem um furacão, não tem nada assim nesse sentido, começa a ter uma pandemia, se tem um lado bom disso, né? Não quero dizer que a pandemia é boa de forma alguma, é que você começa a olhar para o seu governante e exigir mais do que ele ser somente honesto, né? Esse cara tem que ser competente também, tem que estudar, ele tem que ter ações, né? Assim, hoje em dia tem gente que acha que o Bolsonaro deveria ser mais educado também, tem coisa aí que tem que ser feita. Então, eu acho que um grande ponto aí é esse, assim, para certo ou para errado, o governo está sendo avaliado de uma forma mais crítica, né? De todos os governos, não estou falando só de Bolsonaro, aqui estou falando de prefeituras, governadores, etc. A gente olha para os governadores e exige um pouco mais do que o cara falar só que não rouba, né? Ou rouba mais fácil também, né? Então, acho que a expectativa aumenta bastante. Eu acho bom, acho que a gente está como democracia, a gente é muito novo, né, como democracia, mas a gente está aprendendo aos trancos e barrancos, mas estamos aprendendo. E é o que eu sempre falo aqui, né, não tenha político de estimação, político é eleito é para ser cobrado, não é para ser mitificado, não é para ser glamorizado, porque não tem salvador da pátria. A pessoa tem que cumprir com o que prometeu, tem que cumprir com o porquê que ele está ali, né? Ele foi eleito para aquilo. Então, isso eu não estou falando só também, gente, do Bolsonaro, não. Eu estou falando de todos os políticos em geral e no mundo inteiro. Oi? E fazer o melhor possível dentro da situação, né? Se veio uma pandemia que mudou completamente o cenário que se esperava, como atuar dentro dessa pandemia da melhor forma possível, né? Acho que falta um pouco de ética nos políticos. A gente deveria colocar todos eles num curso de ética. Olha, Raquel, só para fechar o assunto, o que eu acho mais interessante é que tem gente que torce contra, cara. E você torcer contra é um tiro no pé. Porque você tá né? Tá torcendo você está inserido no avião, né? O avião já decolou, você está dentro do avião. Sabe perder, porque quem torce contra foi o que votou contra. Então, também o sujeito não aceita que a maioria não tinha sua opinião. E, na verdade, a democracia são a convergência de opiniões diferentes, né? E a gente está todo mundo no mesmo barco. E é não saber perder também, né? Enfim, mas tem gente que torce contra, eu fico impressionado com isso. Mas, enfim, a gente passeou por outro assunto polêmico. Vamos voltar aqui ao assunto que estávamos conversando. Davi, você aí que está... Você está calado, mas quando você fica calado assim, eu sei que você está pensando em alguma coisa, então manda ver aí, vamos continuar o nosso papo, nosso momento, a audiência foi muito quente, né? O assunto muito, principalmente esse da vacina, mas vamos voltar para aquele momento que estávamos, né? Que também estávamos quentes. Eu fiquei quieto porque, assim, eu acho que é um assunto muito óbvio. É claro que eu concordo com o que vocês falaram. E essa questão da obrigatoriedade, pô, é uma medida ditatorial para você tomar uma coisa que nem quem fez se responsabiliza por aquilo. Como o Renato falou, né? Quando você fecha um comércio, você está lá indenizando de alguma forma a pessoa, né? Discutível também o quanto você vai botar ou não. Mas há uma indenização, né? E essa vacina não há. Mas isso é uma discussão muito central no Brasil. Aqui fora não se fala muito em obrigatoriedade, não. No Brasil isso se tornou obrigatório. E aí você começa a ver aquela coisa walk the talk, né? Se o cara faz aquilo que ele está falando. Então, se o cara entrou no avião, foi para Miami e tirou a máscara,
Irmão, não dá para levar a sério. Então, assim, como isso para mim é um assunto muito óbvio, eu prefiro aproveitar que temos o Renato aqui Bora, e bora! voltarmos aqui para esse assunto, porque assim, a gente não terminou, né? Mas a gente estava num ponto muito legal que era o seguinte: será que o cliente tem sempre razão ou não? E a gente começou a falar sobre isso. Eu queria pegar nesse ponto, porque eu acho que é aí onde o Renato ele falou uma coisa que a pesquisa ela é um canal de comunicação. E, Cocriação. mas eu ainda Comunicação não também. tinha. De comunicação, mas eu acho muito legal quando você começa a colocar a pesquisa como um canal de comunicação, que ela fica menos fria, né? A pesquisa fica sendo menos um número e ela passa a ganhar algum sentido, né? Na empresa, justamente com esse cliente que está insatisfeito, porque assim, o cliente ele tem sempre razão? Eu acho que não. Assim, ele tem sempre razão na reclamação dele, mas não na forma de solucionar aquela reclamação dele, né? Então, às vezes ele ficou insatisfeito com alguma coisa, aí ele, pô, é o fim do mundo, mas se você tem ali, olha só, não, antes de você sair do restaurante, você tem alguém que conversou com ele e fez uma pesquisa de satisfação, pô, já é uma forma dele se comunicar para ele não precisar ir para o Reclame Aqui, para ele não precisar. Então, se você controla a crise, né? E quanto antes de você controlar a crise, cara, eu acho que esse é o grande gol do negócio. Eu vou contar aqui rapidamente uma experiência que eu tive com institutos de pesquisa, que foi um pouco antes da pandemia, aqui em Portugal. Estava eu andando pela rua e um senhor veio me abordar de um instituto de pesquisa. Os institutos de pesquisa aqui de português são muito inteligentes, eles colocam uns senhorzinhos assim. Pô, não tem como você dizer não pro cara. Pô, É uma boa estratégia. Vou fazer um robozinho velho. robozinho velho, robozinho velho. O É, teu robô não é tua avó, tua bisavó que deu o teu nome dela? Então, já tem isso. Assim. Aí verdade. vem aquele senhorzinho te abordar na rua, você acha que ele tá precisando de alguma coisa, você para. Aí, pô, vou ajudar aquele senhorzinho, né? Aí, você, na hora que parou, acabou. Você vai ter que participar da pesquisa. Aí a pesquisa era o seguinte: era para eu dar minha opinião sobre um refrigerante que eles iam lançar. Aí eu fui até era na porta do hotel, sei até nesse bar do hotel, e eles te davam esse refrigerante, né? E, pô, horrível, refrigerante, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Aí eu falei para ele assim: ó, esse refrigerante é tão. Ele ficou me perguntando se era muito doce, muito ácido, muito. Eu falei assim: ó, para resumir, isso é horrível, parece aquele Sumol. Sumol é tipo um Dolly aqui em Portugal, é horrível. E aí ele, pô, anotou lá. E no final, para me agradecer a pesquisa, ele me deu uma garrafa do refrigerante que era justamente dessa marca, né? E, mas assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o cara que contratou a pesquisa, que é a marca do refrigerante, ele contratou a pesquisa, o pesquisador já vai dizer para a marca o seguinte: olha, se você tinha alguma dúvida se isso era ruim ou não, isso é horrível. As pessoas acham isso muito ruim. O que o cara faz do marketing? Já diminui o preço, já compra o patrocínio em 2 camisas de futebol e fala, cara, ninguém vai ter o desejo de beber essa porcaria. A gente tem que ir para outras estratégias. Aí é que olha, aí que eu acho que você começa a utilizar o instituto de pesquisa dentro do marketing da tua empresa. Porque se você já sabe que aquilo não vai se vender pelo desejo, porque aquilo é gostoso, que se venda pelo preço, que se venda pelo futebol, que se venda em outras coisas. E aí você começa a ter melhores resultados. Isso que você falou para mim, você observa que se mudar a fórmula, né? ou muda a fórmula e faz um melhor. Vai que o negócio agora em tem a Sumol. Se opção você também. quiser patrocinar a gente, vai que você mudou a fórmula e ficou super legal, hein, Sumol? E aí ficou gostoso o negócio, eu não sei. Mas a questão é a seguinte: você observa, Renato, que as empresas elas te contratam e meio que já sabendo qual vai ser aquele resultado, e a partir disso elas se reinventarem. Qual é o caminho que você observa? Você entregou a pesquisa para o teu cliente, não um cliente político, mas o cliente tem uma empresa. O que ele faz? Qual é o caminho dessa pesquisa dentro do marketing dele? É interessante, assim, puxando um pouquinho o gancho do que a gente estava falando antes, né? A gente falou assim, o momento feedback pós-atendimento, o cara já está na rede social lá bombando, esse cara está certo, está errado como cliente.
Eu acho que a gente tem que levar em consideração, a gente muitas vezes faz um mapeamento de jornada, né? Não é uma coisa tão simples assim, igual, tem uma ferramenta online aqui e isso vai atender todas as reclamações e isso está resolvido, né? Não, a jornada do cliente é um pouco mais complexa do que isso, né? Quando você me pergunta assim, o cliente tem sempre a razão, né? Às vezes ele não tem razão de ser cliente, né? Tipo assim, ele é o perfil ideal de seu cliente. Eu já falei não para diversos clientes aqui, principalmente no início de lançamento da minha empresa, porque uma pessoa que vai ter um projeto que ela não vai usar o meu produto da forma que deveria usar e vai falar que é ruim no mercado, né? O que já me queima ali, né? Então já me queimaria no início. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tive experiência na indústria farmacêutica muito interessante, né? Que a gente mapeou e fez uma pesquisa e viu que tinha uma necessidade de um produto. O engenheiro de industrial chegou para mim e falou, não, mas esse produto já foi lançado 4 anos atrás e falhou. Né? Eu falei, como assim? Mas todo mundo está querendo... Aí eu não parei ali, né? Eu falei, será que o timing está errado? O que aconteceu? O que foi? Etc. A forma que foi lançado, principalmente em indústria farmacêutica, tudo é muito produto-aplicação. Você tem que escolher muito bem o cliente que você vai usar do outro lado. O médico que vai usar o seu produto, cirúrgico, muitas vezes, se ele usar errado, foi a indústria farmacêutica que não explicou. Né? Igual a aviação, né? Caiu o avião lá, não foi treinado as horas que deveria, a culpa é da companhia aérea. Né? Então tem essa responsabilidade de você treinar e escolher bem o cliente que você vai colocar do outro lado. Né? Então a gente fez um lançamento que demorou 1 ano. A gente ficou 1 ano treinando 15 médicos a serem especialistas naquilo, para depois aquilo ali disseminar e ver qual que era a necessidade de treinamento, aquela coisa aí. Então, muitas vezes, eu acho que é importante também a empresa entender, assim, o perfil eu estou atraindo o perfil ideal do meu cliente, então a jornada nem começa lá no uso, começa na comunicação. A gente tem que tomar cuidado, às vezes a culpa é da empresa ainda também, né? Assim, a expectativa que você criou na comunicação não está atendendo ao produto, né? O curioso é que quando eu comecei a mexer com robô, as pessoas me perguntavam assim, né? Dá para usar esse robô para vender? Eu falei assim, quem vende melhor dentro da sua empresa? O cara falava, eu, né, o dono da empresa. Você consegue vender por telefone em 5 minutos? Eu falei, não, eu tenho que fazer uma reunião. Eu falei, então, como é que o computador vai fazer isso, né? Se você mesmo não faz, né? Tipo assim, você é o melhor cara. A gente ainda não tem robôs ainda que fazem coisas melhores do que humanos nesse sentido, né? Pelo menos assim, né? Pode até carregar mais peso, pode fazer coisas repetitivas e por aí vai. Então, eu acho que o mapeamento do entendimento do perfil ideal de cliente, muitas vezes você não é o perfil ideal de cliente, você achou aquele refrigerante horrível, mas uma criança que tomou ali achou delicioso, né? Porque achou muito doce, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que vender para criança, né? Eu não posso fazer uma propaganda. Eu acho que a gente está nesse, né, que o Kotler fala consumidor 4.0, né? O marketing 4.0, o consumidor 4.3. Eu acho que o consumidor está sempre à frente do marketing, na verdade. A gente tem que correr atrás para poder entender. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair dessa de fazer as pessoas quererem as coisas e fazer coisas que as pessoas querem. Então, acho que quando você faz um mapeamento de jornada muito em serviço ou em produto, que você tem que entender, tem que fazer um produto, ele tem que vender sozinho. A propaganda tem que ser um empurrãozinho ali, eu acho que para mais pessoas conhecerem o produto. Não existe mais, hoje, uma possibilidade de ter uma TechPix, né? O que aconteceu com a TechPix, né? Aquela câmera de não sei quantos megapixels, e ela era mais cara do que uma Canon, cara. Tinha umas Canons lá de 12 megapixels maravilhosas, e era mais caro do que a Canon, só que dividia não sei quantas vezes, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, era aquela coisa horrorosa, né, cara? E aí, o que aconteceu com a TechPix? Né? Redes sociais, né? Começou uma pessoa pegou uma câmera, e aquela câmera, se eu não me engano, custava quase 3 mil reais, era uma coisa de louco, né? Porque dividido não sei quantas vezes você nem percebia. E aí o cara apareceu no YouTube, naquela telinha do YouTube antiga, lá, martelando um negócio de 3 mil reais, né? Aí a mulher grita, que absurdo! Se quem quiser procurar no YouTube, tá lá. E aí começou, aí um cara foi lá e segurou uma placa na frente da Globo, lá no Paraná, sei lá o que lá, tiraram uma foto do cara, a Globo não noticiou, mas alguém passou na porta, tirou uma foto e postou na internet, e aí começou a conectividade, todo mundo falando que aquilo é um lixo, e acabou, né, assim, faturaram milhões, né, estelionato, sei lá o que, né, é um puta de um golpe aí, na verdade, né. Então, eu acho que hoje, se você desenvolver um produto bom, né, o Jeff Bezos fala isso, aquela coisa toda, nós estamos na era da experiência. Então, assim, vou dar um exemplo também, assim, não adianta você gastar milhões em propaganda, né, se no boca a boca ali, né, nessas edições de NPS, que eu estou te falando, se você
recuperar o cara, aquela coisa toda durante toda a jornada ali. Mas, por exemplo, eu ando de moto, né? Eu tenho uma Harley. Aí eu tenho um grupo de moto que tem 300 pessoas no Brasil que tem a minha moto, não é nem Harley, é exatamente a minha moto. Com a mesma aerodinâmica, com o mesmo vento, com aquela coisa toda. Eu postei 2 fotos de capacete lá e perguntei, qual que eu compro? Um estava custando R$1.000 a mais que o outro, um era de marca conhecida, o outro da marca não tão conhecida. 45 pessoas me responderam para comprar a marca menos conhecida por R$1.000 a menos, falando que é melhor. Então não adiantava você fazer. E outra era internacional, propaganda, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que hoje mentira tem perna curta mesmo nesse modelo. Então, assim, eu acho que principalmente as agências de publicidade hoje têm focado muito mais em dar uma consultoria de jornada com o cliente. A gente tem feito muita parceria, né, isso também nas pesquisas, em entender mais o produto do cliente. E às vezes não adianta ali, você fazer o melhor canal de vendas possível, a melhor propaganda. Esse produto vai falhar porque a conectividade vai matar ele, né? Então, eu acho que e muitas vezes, né, a gente diagnostica isso em algumas empresas, que a empresa está gerando uma expectativa que ela não está entregando lá na frente. Então, tem um problema de vendas muito sério, né, assim, tanto na comunicação quanto na venda. E muitas vezes também ela está no nicho errado. Ela deveria estar comunicando com outro perfil de cliente ali. Então, essa pesquisa que você fez, por exemplo, eu fiquei pensando muito isso. Será que esse produto era para você? Né? Porque não necessariamente ele precisa ser mudado. Mas se for para ser empurrado no mercado, vai ser uma estratégia de curto prazo. Não tem como. Não, eu acho que você deveria ser advogado. Tudo bem, eu estou achando que você deveria ser advogado de defesa, defensor público. Você defensor público, tem o produto, salvou o produto e arrumou outro público para ele. Adorei. Muitas vezes é isso. Eu acho que a gente tem microcomunidades hoje, né? Assim, hoje, verdade. Interessa para um, não interessa para todos, né? Assim, e a experiência também, você vende muito mais experiência, às vezes até do que o próprio produto ou serviço em si. Né? Porque o produto e o serviço, dependendo do que a gente está falando, você tem vários. Né? Um celular, um smartphone, você tem várias marcas, vários preços e tal. Então, assim, a pessoa que está atrás de um produto e serviço, ela está muito mais querendo ser conquistada, né, querendo o atendimento, que eu defendo muito aqui. Aliás, estou escrevendo meu próximo livro sobre atendimento. Eu acho que isso muda, né? Isso muda a maneira como a pessoa vê aquela marca. Né? Eu acho que isso tem muito a ver. A marca cuidar mais, né? ter, digamos assim, entre aspas, um carinho maior, cuidar mais do seu consumidor. Eu acho que é isso que é a pegada nova. Entendeu? E é uma pegada que repercute muito bem, quando bem feita, nas mídias sociais, nas redes sociais. Agora, tem uma pergunta que eu deixei aqui, agora que eu vi, passou batido, que eu ia te perguntar até no início. Mas não vou deixar passar essa, porque a gente estourou o tempo, mas enfim, vamos que vamos rapidamente. Tem também aquele mito da pesquisa, né, de pesquisa ser cara. Você falou isso no início e acabou que eu esqueci de te perguntar. A gente fala muito aqui com empresários de vários portes, aqui no M. Uhum. Mas a gente se preocupa muito com o pequeno e médio empresário, né? Porque é o que mantém, né, a economia do país, são as pequenas e médias empresas. Estatisticamente falando, 70%, 80% da economia está em cima do pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário hoje consegue contratar, por exemplo, a one-to-one para uma pesquisa, ou fica ainda meio salgado? Consegue com certeza. Assim. É claro que tem pesquisas e pesquisas, tem pesquisas maiores, tem mais aprofundamento, essa coisa toda, mas consegue sim. A gente, inclusive, assim, está desenvolvendo esse ano de 2021, é o ano que a gente vai lançar um produto mais escalável mesmo, para esse público, mais focado nesse público. Mas hoje, a gente inclusive faz pesquisa para algumas startups que entram em contato com a gente sempre fez questão de fazer até pelo aprendizado e também para contribuir também. Então, o que a gente muitas vezes consegue é até fazer uma parceria junto com eles mesmo para poder apoiar na coleta. Né? A gente já fez pesquisa, por exemplo, para profissional liberal. Renato, estou pensando em abrir um negócio, estou sem dinheiro nenhum, etc. A gente vai lá, olha, está aqui, faça um chatbot para você, distribui nos seus grupos de WhatsApp você mesmo e você coleta e a gente vai lá e performa. Então, muitas vezes a gente consegue reduzir o custo, assim, absurdamente mesmo, para poder chegar a um ponto mais interessante. Então, hoje eu acho que com o QR Code, por exemplo, dá para fazer pesquisa muito barata em pontos de atendimento, dá para... Hoje também, o que acontece? Né? Assim, as distribuições de coleta também estão cada vez mais a cargo do cliente. Né? Então, a gente tem integração hoje com o aplicativo do próprio cliente,
com o site do próprio cliente. O próprio cliente muitas vezes tem disparado e-mail, às vezes, para poder coletar. Então, a gente, além de a gente ter as nossas plataformas de coleta, e aí puxando um pouquinho até de LGPD mesmo, a gente está saindo um pouco dessa da gente mesmo coletar e passar para os canais do cliente coletar. Quanto menos contato a gente tiver com dados, melhor ainda, né, nesse ponto. Então, a gente tem dado muito mais instrução para o próprio cliente coletar e isso acaba reduzindo o custo também das pesquisas em si. Então, é totalmente possível, tá, Sandra? Assim, inclusive, o primeiro objetivo da empresa foi esse, tá? Assim, eu tinha pensado assim, eu vou trazer pesquisa para o mercado para o perfil de cliente que nunca fez. Então, eu vou pegar o pequeno empresário e vou deixar os grandes para lá e tudo mais. Mas como foi uma coisa muito nova no início, falar com o robô, eu não acredito, como assim? E pesquisa estava muito longe da realidade dessas pessoas, né? Assim, até porque tem uma outra vertente também, a gente falou muito de tecnologia de coleta, de dados e tudo mais, mas um grande dor que eu tive sempre é assim, eu como gerente de marketing, superintendente de marketing nas empresas, eu tinha que comprar uma pesquisa, eu tinha que ter uma equipe para ficar traduzindo aquela pesquisa para poder virar plano de ação dentro da empresa. Né? Porque o instituto de pesquisa ele não tinha empatia nem com o entrevistado, nem comigo, inclusive que estava comprando. Então, a gente tem a ciência de dados que a gente faz, a gente não entrega PowerPoint, a gente entrega tudo em dashboards mesmo, online, muito fácil de filtrar, de puxar informação, a gente vê assim, tem cliente que às vezes pede para a gente fazer a apresentação 5 vezes para ele, tipo assim, olha, eu pensei em mais uma área que precisava ver e tudo mais. Então, e a gente apresenta, tem instituto que cobra por apresentação, né? É absurdo isso. A gente apresenta porque se aquele cara engavetar aquela informação ali, pra gente, ele nunca mais vai contratar uma pesquisa. Eu não quero fazer uma pesquisa para esse cara daqui 2 anos, né? Então, eu acho que um outro ponto também muito importante é a facilidade que a gente tem de... Eu tenho que ter empatia com quem está lendo aquilo. Isso vira plano de ação, isso não vira. Senão a gente não deixa nem montar no questionário. Tem pergunta para você, para que você perguntar isso se você não vai agir sobre isso, né? Você tem que agir nessas informações. E uma coisa que o David falou também interessante, os clientes perguntam coisas que eles já sabem ou são coisas novas, né? Em alguns casos, sim, tá, David? Assim, a gente passou batida aqui que você me perguntou e eu não respondi. Mas, em alguns casos, sim. A gente já sabe qual que é o problema, mas muitas vezes não sabe o tamanho dele. Né? Então, você sabe que tem quais são os aspectos da empresa que tem que melhorar no serviço. Mas você não sabe qual que você tem que melhorar primeiro. Qual que está doendo mais no cliente, muitas vezes. Então, em alguns casos, sim. A gente não tem muita novidade na pesquisa, mas a gente quantifica ou dimensiona o problema. Nesse ponto é interessante. Mas tem muita novidade. Acho que aparece muita coisa, assim, né? E eu acho que a palavra mesmo, assim, acho que você falando de atendimento e a gente tem que pensar no cliente, é empatia. Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né? Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem de trabalhar com pesquisa, ser um laboratório de experiência, né? Puxando um pouquinho do gancho de tudo aqui também, né? Você vai ver uma pessoa lá em Manaus, né? Que está lá brigando, lá ambulante, para poder trabalhar e a polícia está lá dando porrada no cara e tirando ele lá porque ele está revoltado ali. E aí as pessoas falam, pô, mas que absurdo. Peraí, se coloca no lugar dessa pessoa, né? Essa pessoa, para votar, tá tudo bem. Bota a máscara, vai lá, aglomera e vota, né? E como é que você vai falar com essa pessoa que o filho dela não vai ter o presente de Natal, de final de ano, que vai ter ceia, que vai acabar a luz no ano novo para ela, que ela é obrigada a ficar em casa? Então, assim, que dificuldade eu fico pensando que dificuldade que essa pessoa está passando ali, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que o Brasil também tem que evoluir nesse ponto, pegando o gancho também da política, é parar de fazer pesquisa só eleitoral, fazer pesquisa também de políticas públicas, ver o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam. Acho que esse é um ponto. Entender que, do mesmo jeito que a empresa tem recursos finitos para poder atender os clientes e fazer... Então, eu tenho que priorizar o que o meu cliente quer, a gente tem que priorizar o que o cidadão quer também, o que o cidadão precisa nesse momento, né? Será que as pessoas querem que a vacina seja obrigatória ou não seja, né? A gente até tem evitado de fazer essas pesquisas, a gente tem algumas pesquisas no YouTube que a gente fez, porque automaticamente, se a gente fizer uma pesquisa e der sim ou não, eles vão falar que a gente está tomando lado. A gente parei um pouco de fazer essas pesquisas mais polêmicas, né? Ele perguntou lá sobre a saída do Sérgio Moro, etc. A gente botou alguns vídeos no YouTube. A gente tem evitado um pouco isso, mas eu acho que o governo deveria fazer mais disso também, entender mais. Ele está prestando um serviço e ele não tem dinheiro para fazer tudo, ninguém tem, nenhuma empresa vai ser 100% operacional, imagina o governo, né? Verdade. Então eu acho que deveria ter essa empatia maior com o cidadão também. Boa, sensacional.
Essa observação foi sensacional. Gente, a prosa está muito boa, mas eu preciso começar a tomar o caminho da roça, como diz lá em Minas, né? A gente tomar o caminho da roça, porque o programa estouramos quase 15 minutos, a prosa é muito boa. Renato, você já está convidado oficialmente aqui para voltar, né? Porque tem muito assunto. Já está aceito. Então fechou, porque o assunto é muito rico, né? É muito rico, então a gente tem que fazer um novo round, talvez até mais rounds, né? Mais programas, e é legal porque deixa o gostinho de quero mais. Então eu estou aqui monitorando o tempo exatamente para que você do outro lado da telinha continue prestigiando a gente, né? Continue, quando o Renato voltar, assista, dê o like, deixa seu comentário, pode ser no WhatsApp mesmo, eu não sei por que ninguém gosta de comentar muito aqui, talvez a galera ainda está mais tímida. O programa, a gente tem 8, 9 meses, né? A gente começou em março, então o programa ainda é, digamos, neném, mas a gente tem, as nossas métricas estão sendo muito legais, estão sendo muito favoráveis, eu vou até aproveitar para agradecer aí você do outro lado da telinha, agradecer o público feminino, que cada vez mais cresce, o público era 10%, hoje a gente está quase meio a meio, né? Então é muito bacana, muito em função também de você, Raquel, da presença feminina aqui nas bancadas. É muito legal isso, outras que já passaram aqui, outras pessoas que já passaram aqui também corroboraram para esse resultado. Então a gente agradece todo mundo. A gente também sempre agradece você que está aí do outro lado da telinha, que já nos conhece. E para quem ainda não nos conhece, está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, tomando o caminho da roça agora, as considerações finais. Vamos, né, ladies first, vamos começar com a Raquel, depois o nosso correspondente internacional e deixar o Renato fechando o M de hoje. Então, por favor, nossa PH deusa, Raquel, é contigo. Então, quero agradecer mais uma vez o convite de estar compondo a banca, principalmente nessa data tão especial, que é final de ano, meu aniversário é amanhã, então eu estou sempre em comemoração nesse momento, é um momento Parabéns. especial para mim. Um momento que a gente adquire conhecimento através de programas. Achei fantástico todas as colocações do Renato e as questões de inovação que ele trouxe, de pesquisa com robôs, que eu nem sabia que estava, quanto andava, que estava assim. E acho que uma das partes mais importantes, e aí, entrando e também saindo do trabalho do Renato, pegando no geral, foi a questão da empatia. Porque eu acho que empatia é um adjetivo, uma característica que ela é capaz de mudar o mundo no sentido profissional e no sentido pessoal. A empatia é um elemento um ingrediente que ela deve estar presente em todas as relações, tanto numa pesquisa, como numa relação pessoal, como numa relação de Estado para cidadão. E acho que é um adjetivo que a gente pode pensar para exercer um pouco mais em 2021, se colocar no lugar do outro, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado e prestar o serviço como a gente gostaria de receber aquele serviço, seja lá qual ele for, né? Independente do nível, se for A, B, C, D, enfim, se for grande, pequeno, está começando agora, tenha sempre empatia com quem você estiver lidando na relação que você tiver. Queria, então, deixar esse voto aí para 2021 para o pessoal e para quem está assistindo. Boa, parabéns, Raquel, de antemão. Parabéns, pelo aniversário, tudo de bom, muita saúde, que você consiga o dobro do que você almeja. A gente sabe que a gente sempre torce por você. Você sabe que não é de hoje, a gente tem uma amizade de uns 30 e tantos, sei lá, né? Deixa esse papo lá que a gente vai entregar em casa. Vamos pular essa parte aí. A nossa foto em Londrina, sei que eu tenho. Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, tem bastante tempo. Mas, enfim, tudo de bom para você. Hoje apareceu um pet aí contigo. Geralmente é o Davi que aparece um gato do nada, pula em cima dele. Hoje vai aparecer. Das lives dele, de qualquer papo que eu tenho com computador e celular, eles. Muito bacana aí também, a gente é simpático também com os pets e tudo mais, a volta e meia aparece aqui, então... A audiência pet também está aumentando muito também, né, no nosso programa, né? Inclusive o Davi citou que é uma pesquisa que aparece gato, parece que no YouTube aumenta a audiência, é um espetáculo essas pesquisas aí do gato, achei muito legal também. E é contigo agora, nosso correspondente internacional, diretamente da Europa, Portugal, Davi.
contigo aí, Caminho da Roça. Pô, é o seguinte, âncora, você falou que o papo foi muito rico, mas olha só, foi muito rico e foi muito útil, porque quando a gente fala sobre pesquisa, geralmente a gente tende a se colocar de forma muito passiva, de que eu sou o alvo da pesquisa. Seja uma pesquisa política, seja uma pesquisa de um comercial. Só que a nossa audiência aqui, que é a galera empreendedora que está antenada, espero que você fique com o seguinte insight. Cara, seja você o agente da pesquisa, faça você a pesquisa. Ah, mas eu só tenho uma loja, não tenho muitos recursos. Cara, se você tem uma loja, não tem muitos recursos, mais fácil ainda é você fazer a pesquisa, porque entrevista as pessoas que estão ali contigo, a galera que acabou de comprar, entre em contato com elas, depois você evolui aí para um chatbot, mas hoje é tão fácil você ter o WhatsApp das pessoas, você ligar para elas, você simplesmente ficar na porta da tua loja observando o comportamento do teu consumidor. Muitas vezes a gente cai naquela armadilha de que eu não sei do que está funcionando, se é o meu produto, se é a minha comunicação, vou contratar uma assessoria, uma consultoria caríssima. Cara, o primeiro passo de uma consultoria, às vezes, é você se relacionando ali e fazendo alguma pesquisa. Depois você vai escalonando a isso, vai botando o processo mais tecnológico, mas assim, um insight para você que está vendo esse programa com a gente é: faça a pesquisa, vai lá você mesmo, depois você vai escalando, mas se você é grande, cara, você provavelmente já faz pesquisa. Se você é médio, provavelmente você já faz pesquisa. Mas se você é pequeno, você provavelmente não faz. E é provavelmente isso que você precisa fazer. O Renato falou uma coisa muito interessante, que é, às vezes você, falando da minha conversa ali, né, que eu fui alvo de uma pesquisa, mas que às vezes você não é o cliente certo. Às vezes você está tentando, você tem um bom produto, mas aquele não é o teu cliente. Às vezes, ou então você precisa mudar muito pouco o teu produto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para você subir aquele degrau e você exponenciar em venda, às vezes é muito pouco que está faltando. E esse muito pouco que está faltando é justamente você bater um papo com o teu cliente. Então fica esse insight aí. Valeu, Renato. Parabéns, Raquel. Âncora, tamo juntos sempre. Lógico, sempre juntos. Bom, agora, né, é a hora da gente fechar, né, o grande finale do M de hoje. Tá contigo, Renato. Caminho da Roça para você também, fechando o M de hoje. É importante, só complementando o que você falou, assim, ter a cabeça aberta para ouvir, né? Porque muitas vezes a gente pergunta querendo ouvir já a resposta pronta, né? Então a gente tem que, esse processo de empatia, a gente tem que sair muito do nosso foco, né? Assim, você gostou do serviço, né? No final já assim, é horrível, né? Adorou, né? Tava uma delícia a comida, não tava? Isso é uma pesquisa, né? Você acaba gerando viés, né? Então acho que nesse ponto quanto mais abrir a cabeça, mais coletar informação, isso é importantíssimo, assim, acho que é bacana. Gente, só tenho a agradecer, para mim, assim, estou impressionado com como que passou rápido o tempo aqui, tão divertido, né? Tá divertida a conversa, quiser me chamar de novo, estou à disposição mesmo, foi bem interessante. Para mim foi muito bacana pessoalmente estar participando aqui, né, tanto com o time aí tão qualificado aí também, um assunto, passou por vários assuntos muito interessantes, né? Para mim foi muito, muito bacana. E falar de pesquisa, falar da One to One, para mim é um prazer. E eu queria deixar também, aproveitando que é final de ano aqui, deixar um agradecimento aí para o meu time. O time da One to One esse ano brilhou, né? Assim, foi desafiador o ano, né? Aumentou bastante demanda, mas foi um desafio muito grande. E acho que a gente tem que ter gratidão também, que ninguém pegou Covid na equipe, todo mundo com a saúde muito boa, né? A gente tomou aí as precauções de trabalhar remoto e não seria possível, né? Se não tivesse todo mundo com saúde. Então acho que a gente tem que eu queria deixar esse agradecimento aí também para o Natal Réveillon, que foi muito bacana. E parabenizar pelo programa, assisti bastante. Eu acho que o conteúdo é muito denso, muito interessante mesmo. Assim, é uma proposta diferente, né? A gente vê uns conteúdos mais curtos na internet, o conteúdo é grande, é para quem está interessado mesmo, mas é um conteúdo muito denso e muito profundo mesmo. Acho que nesses 9 meses aí que você citou, Sandro, acho que você está gerando um conteúdo, é um curso isso daqui, é interessante, é um curso PhD mesmo, é muito, muito legal mesmo. Acho que tem coisas aqui coisas que eu escutei, né, nos outros programas e que foram ditas aqui, que você realmente não vê na universidade. Então acho que é bem, bem bacana mesmo. Queria deixar os parabéns aí.
E só agradecer o convite aí mais uma vez. Obrigado, Renato. Obrigado em nome de todo mundo aqui da equipe M. Seja sempre muito bem-vindo. E para você do outro lado da tela, eu adoro esse momento, adoro falar o que eu vou falar agora. Mais um programaço, pessoal. Muito obrigado. Programa sensacional, Sarrafo lá em cima. E lembrando para você que do outro lado da telinha, a gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no M. Um grande abraço, boas festas, feliz ano novo, que 2021 seja muito melhor, seja muito bacana para todo mundo, que a gente consiga, que todo mundo consiga aí atingir, ou pelo menos ficar perto de atingir seus objetivos. E vamos que vamos encarar essa de frente, porque não tem para onde correr, gente. Então, independente das polêmicas que a gente falou aqui, de vacina, de tudo mais, de empatia, a gente precisa de saúde, precisa de equilíbrio, precisa de bom senso. Um grande beijo e abraço para todos vocês. A gente se vê. Valeu, programaço.